Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe de Villanueva. Eu recebi uma resposta do senhor Socate, deve ser socando na bunda, só pode para falar tanta besteira, escrevendo resposta: debate livre, o anarcocapitalismo é revolucionário. Vamos escutar pelo menos 5, 7 minutos desse sujeito, porque são 18 minutos e para você responder 18 minutos vai ser no mínimo o dobro disso. Então eu não gosto de passar dos 15 minutos. Vamos lá. Esse debate, hein? Bom, infelizmente o Renato falou um monte de coisa errada e agora eu vou ter que fazer um vídeo e dessa vez eu tô até com o computador aqui para conseguir lembrar de todas as bobagens que foram ditas e tentar trazer um pouco de luz nesse assunto. Então, vamos lá, vamos nessa. Meu amigo, vocês que são brancos se entendam. Se vocês não sabem nem defender os pensamentos de vocês com o devido acatamento, foda-se. Vamos lá. Uma rave aqui, hein? Bom, logo de cara o Conde já perguntou o que é o Estado. Bom, para a terminologia anarcocapitalista, o que o Renato respondeu está totalmente errado. O Estado é o monopólio da coerção, né? É a existência de um sistema que se impõe através da força, é o monopólio da força. Aí o Renato seguiu com quem aplica as leis. Ele não fez essa pergunta, ele só comentou que quem aplica as leis, ele estava comentando de que uma pessoa podia aplicar a lei exatamente na rua, e daí o Conde puxou o assunto de lixações, né? Em geral, o vídeo vai estar na descrição e vocês querem ter certeza de que eu não estou mentindo ou tirando alguma coisa de contexto, dá uma olhada no vídeo, não tem galho. Então a preocupação do Conde era com relação às linchações. De certa forma o Renato está certo, qualquer pessoa pode aplicar a lei, mas existe um incentivo natural, porque as pessoas preferem ter previsibilidade, né? É da natureza do ser humano ter consistência, preferir ter consistência, e então a preferência por consistência requer um sistema de justiça que dê essa previsibilidade, essa consistência para o sistema legal. Então não é desejável ter um sistema de punição imediata sem ter um sistema legal. Então não, no anarcocapitalismo quem faz a punição é um sistema de justiça, né? Até aqui ele não disse absolutamente nada. Não se está se discutindo o fato de que se tem que aplicar justiça ou não. É óbvio que tem que se aplicar justiça, é óbvio que se tem que se proteger a vida, a propriedade das pessoas, a dignidade, a honra, enfim. Não é o que está se discutindo. Como também se protege os contratos, se protege as relações econômicas. O que está se discutindo é quais são os organismos institucionais que vão realizar isso. Resposta: porra nenhuma. Vamos lá. Alguma coisa bem parecida com o que a gente tem hoje já seria de bom tamanho. Não tem motivo para achar que a gente não desejaria ter um sistema que funciona hoje, né, como os sistemas de arbitragem que funcionam com uma beleza, e não... Resta saber uma coisa, que os sistemas de arbitragem estão sujeitos a uma legislação estatal. Eles não podem descumprir essa legislação estatal. Então, afirmar que a legislação de arbitragem, embora haja acordos, etc., o fato é que eles estão sob uma soberania e estão também sob uma legalidade. Inclusive, existe uma legislação que reconhece a existência dos juízos arbitrais. Em outras palavras, puro nonsense, pura besteira. Simplesmente, quando virar a chave e deixar de existir o Estado, a gente vai também deixar de existir esses sistemas. Não, se eles são bons hoje, eles continuam existindo. Eu gosto de... Ou seja, não quer dizer coisa nenhuma. Está enrolando, enrolando, enrolando. Vejam, obviamente que o ser humano não precisa do Estado, necessariamente, se entendermos aí como o fato de que o Estado é uma entidade histórica que surgiu a partir do fim da Idade Média e que acabou se desenvolvendo para criar esse monstrengo burocrático governamental que nós conhecemos hoje. Porém, a autoridade política e a sociedade política e as suas formas de organização institucional são inerentes a todas as sociedades. Não quer dizer que seja o Estado. Um patriarca do Antigo Testamento, e eu estava mostrando para aquele jumento do Além das Nuvens, que a autoridade não somente é legitimada pela Sagrada Escritura, como, aliás, haviam inúmeras formas de autoridade que são descritas na Sagrada Escritura,
os patriarcas e os juízes não eram Estado no sentido moderno da palavra. Eles não tinham uma burocracia estatal, nada. Eles eram simplesmente pessoas que tinham respaldo na comunidade e guardavam os elementos da lei judaica e aplicavam conforme as reuniões comunitárias que tinham, porque era uma sociedade de camponeses, uma sociedade de cuidadores de cabras, enfim. Ou seja, eles não tinham os elementos da complexidade da realidade moderna. E as coisas eram resolvidas tete a tete. Mas era autoridade política, mas não era Estado no sentido como nós entendemos. Dizer que, tirando a coerção, todos os recursos e serviços que estão disponíveis hoje na sociedade, eles vão continuar estando disponíveis na sociedade. Não faz sentido achar que assim que o Estado deixar de existir, as pessoas vão virar selvagens. Não, as pessoas não são selvagens hoje por causa do Estado. Primeiramente, coerção não tem nada a ver com o Estado necessariamente. Coerção pode ser de um pai contra o filho, como por exemplo numa sociedade do patriarcado, os pais tinham o poder de vida e morte dos filhos. E aí? Como também, coerção implica o estabelecimento de uma punição ao descumprimento de uma determinada legislação. No mundo antigo bíblico, se alguém cometesse algum tipo de crime, poderia ser apedrejado, poderia ser banido. O que ele está falando aqui é pura besteira. Todas as leis, de fato, necessitam de sanção. E para que haja sanção, tem que haver também a autoridade necessária para punir, como também os meios necessários para que essa punição exista. Fora disso, a lei é simplesmente letra morta, obedece quem quer. E quem não quiser também foda-se. Então a lei não tem eficácia alguma. Então, o Conde perguntou quem impede que os Montesquieu e os Capuleto se matem, né? E que isso só iria acabar quando alguém coercitivamente interrompesse esses dois grupos opositores de se atacar. Bom, se esses grupos opositores estão se atacando voluntariamente, não faz muito sentido, mas digamos que eles reconhecem que atacar o outro não é errado, né? Que eles aceitam esse ataque do outro. Bom, se eles aceitam é voluntário, então não há coerção. Pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Se um grupo aceita matar o outro, isso não é coerção? Então que raio de diabo é coerção? Coerção é o uso da violência contra terceiros visando impor algum tipo de conduta ou impor algum tipo de situação. Duas famílias que se matam por várias razões. Se matam por disputa pelo poder numa cidade, como aconteceu nas cidades italianas. Como também a disputa entre o Montecchio e o Capuleto eram rivalidades políticas. Como também no interior do Nordeste nós vemos famílias que se matam há mais de 100 anos. E quem de fato pacificou essas famílias foi uma outra autoridade que interveio como mediadora para pacificar o conflito entre essas famílias. Na Idade Média, era uma família mais poderosa do que as duas famílias e que diz assim, opa, vocês vão parar por aqui. Ou então a igreja, como no caso que aconteceu em Roma, no século XV, quando duas famílias estavam se matando e o Papa interveio, obrigando-os a pacificar. Quando um sujeito descumpriu promessa matando o rival, matando o parentesco da família rival, o Papa mandou confiscar os bens dessa família que matou o membro da outra família rival e baniu a família da cidade. Então, o que você está falando, basicamente, é pura enrolação. Não existe nada hipotético relacionado às disputas e matanças de famílias. Isso é muito registrado historicamente, como também quando você diz que se todo mundo consente se matar, isso não é agressão, então me defina o que é agressão. Claro que se eu acho que eu tenho o direito de matar uma família e outra família tem o direito de matar membros da minha família, nós estamos vivendo uma situação de barbaridade, uma situação de o quê? De conflito social que tem que ser pacificado. Pode ser pacificado pelas duas famílias se as pessoas chegarem num acordo, e pode ser que eles não cheguem a essa pacificação e vão ficar se matando durante 100, 200 anos. Vamos lá. Certo? Não há uma violação de propriedade. Quando eu te digo, você pode entrar na minha casa, não há uma violação de propriedade de você ter entrado na minha casa. Né? Estou te convidando. O que tem a ver matança de família com propriedade? É aquela lógica estúpida da autopropriedade, do Murray Rothbard, do Hope e blá blá blá? Primeiro, vida não é propriedade. São dois aspectos diferentes.
eu não sou uma propriedade, eu não posso ser uma propriedade, eu não posso ter autopropriedade. Porque eu sou sujeito de uma ação. Eu não posso ser proprietário de mim mesmo justamente porque eu não alieno a mim mesmo. Eu simplesmente sou. O homem é um ser. Ele pode ter propriedades no sentido de qualidades, mas nunca no sentido de bens divisíveis em torno de sua pessoa. Ou seja, nós somos sujeitos de determinados atos, inclusive de apropriar-se das coisas. Propriedade diz respeito a bens que nós apropriamos para o nosso uso, nunca para nós mesmos. Nós não somos proprietários de nós mesmos, nós simplesmente somos alguma coisa. Nós somos um ser. Leonardo Bruno é um ser, não é uma propriedade. Já que eles falam tanto de autopropriedade, quem é que se apropria do Leonardo Bruno? O Leonardo Bruno se apropria do Leonardo Bruno? Isso não tem lógica. Eu tenho faculdade de decisão sobre minha vontade, mas eu não tenho poder total nem sobre mim mesmo. Eu não controlo as minhas funções fisiológicas. Eu não controlo nem mesmo o processo da minha vida. Vai chegar um dia que eu vou morrer. E aí? Quem é que controla isso? Então não existe esse conceito de autopropriedade. É um conceito tremendamente absurdo e ilógico. Porque para que haja autopropriedade, tem que haver um sujeito que se aproprie de algo. Eu não me aproprio de mim porque, na verdade, eu sou alguma coisa. O meu corpo, e quando eu falo aqui meu corpo no sentido de uma posse, ou pelo menos no sentido linguístico de posse, eu não estou falando de uma propriedade alheia a mim. Eu estou falando de uma parte constituinte do meu ser. Eu sou o corpo, como eu sou a alma. Se nós entendermos dentro de um sentido metafísico. Eu não tenho o corpo, eu tenho a alma. A alma e o corpo são componentes da minha pessoa e não elementos alheios. E quando se fala assim, violação somente da propriedade, pera lá. Por que a propriedade teria mais valor do que a vida, por exemplo? O que nós percebemos é que, em nome desse conceito de propriedade, esse sujeito estava justificando a matança de famílias. Então, para que serve defender a propriedade se as pessoas podem, por mútuo consentimento, se matar entre si, segundo a sua lógica? Quando essa matança desenfreada quebra qualquer conceito de justiça. Vamos lá. Socate, você fala muita besteira. Então, se existe... É meio estranho. Ninguém vive numa situação que nem essa, tá? Mas porque também ninguém viveria numa situação onde, que nem o Conde descreveu, eles ficam se matando às dezenas. Não, claro que existe essa situação. Existem situações de conflitos sociais que duram muito tempo. Por exemplo, na guerra da Síria. Quanto tempo já está a guerra civil na Síria? Há muito tempo. E o pessoal está se matando lá. Claro que existem situações de conflito que são permanentes. Situações, por quê? Por carência de uma ordem pública que imponha a estabilização da sociedade. Como eu citei aqui o exemplo dos Montecchio e Capuleto, que eram, inclusive, bastante comuns na Idade Média. Brigas de famílias, guerras de famílias. Famílias que, e nós temos que entender que naquela época as famílias eram bastante numerosas, e também dentro dessas famílias tinham pessoas que eram leais a essas famílias, né? Inclusive lutavam por elas, se matavam por elas. Era quase uma guerra dentro da cidade. Então, como não há possibilidade de ter uma sociedade de conflitos e conflitos e conflitos? Se a nossa sociedade com uma ordem social já tem conflitos, imagina uma sem ordem social. E existem situações de caos. Claro que eles não duram eternamente, mas eles podem durar um determinado momento e causar determinados prejuízos aos indivíduos ou às pessoas que estão envolvidas nessa sociedade. Sabe, eles em algum momento iam querer ou exterminar os outros, e daí seria uma violação, ou acabar com a violência, e daí se o outro continuasse, seria uma violação. Sim, e como é que se acaba com a violência? Impondo autoridade. Ora, pronto, matou. Né? Ou aquele que começou seria uma violação. Como eu disse, o indivíduo prefere buscar uma resolução para os conflitos, ele quer consistência, ele prefere consistência. Então não faz sentido eles quererem se matar. Não, depende. Para a família que se odeia, faz bastante sentido massacrar a outra família. Porém,
A comunidade, aí você fala dessa palavra comunidade, né, como se fosse uma coisa meio genérica, que não tem forma, que não tem mecanismos institucionais, quando, na verdade, muitos desses conflitos foram resolvidos por uma autoridade superior a estas famílias e que acabou estabilizando e impondo coibições à matança dessas famílias. Isso porque eu estou falando só de famílias, não estou falando nem de grupos políticos. Imagina grupos políticos disputando o poder de uma cidade ou até mesmo de um país, que é uma guerra civil. Dentro da guerra civil, existem grupos que disputam o poder e dentro dessa disputa do poder ganha quem tem mais força. E isso é uma constante histórica. Mas se eles quiserem se matar, isso também não é uma violação de propriedade. Eles estão mutuamente acordando isso, sem problema. Agora... Olha só, mutuamente acordando, quer dizer, se ele acha que se uma família quer exterminar a outra e eles estão mutuamente de acordo em querer se matar, então isso não é violação de propriedade. Eu não sei o que você entende por violação de propriedade. Quer dizer que se eu estou de acordo em roubar o meu vizinho, é porque eu não estou roubando meu vizinho, porque eles também está consentindo no pensamento de também ele me roubar. Então, se for assim também, basicamente, se eu quiser roubar o ladrão me roubar, não há violação de propriedade. Claro que há, idiota. Eu estou usurpando o direito de um, como ele está usurpando meu direito. O fato de ser recíproco não anula o fato de que ambos são usurpações. Se isso não é mutuamente acordado, né, se dos lados está impondo isso ao outro, não tem problema eles buscarem apoio na sociedade para impedir que essa coerção continue. Tá, como é que se busca apoio na sociedade? É chegar assim, vizinho, faz alguma coisa por mim, vizinho. Não, é simplesmente exigir que alguém imponha a lei e a ordem. Apelar à sociedade em abstrato e não à sociedade concreto é coisa de libertário mesmo. Mas enfim, vamos só terminar aqui, que já está 4 minutos e 30 e já são 17 minutos, não quero passar dos 20. Vamos lá. Libertários não defendem que alguém tem que intervir para impedir a agressão. Não, uma pessoa simplesmente pode contratar uma polícia, ela pode buscar armas para se defender. O que ela não pode é usar a ameaça de violência como um motivo para atacar ou para escalar a violência fora de proporção. Eu não entendi isso. Eu posso agir violentamente e não posso ameaçar de coerção. Meu amigo, sabe qual é o seu problema? Deixa aqui logo que já acabou, que eu acho que eu já te dei muito tempo para falar besteira. O seu problema é muito simples. Você tem o mesmo tipo de vício retórico, vício de linguagem daquele bobalhão do tal do Renato Furtado. Em outras palavras, você não diz coisa com coisa. Você usa simplesmente um artifício retórico para justificar uma ideologia que não tem pé nem cabeça. Bastou fazer 4 minutos de comentário para mostrar que você é uma pessoa fraca da cabeça.